Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário, obrigado, muito obrigado mesmo. Ajudem a divulgar aí a parada. E vamos falar hoje sobre direito e moral, tá? Sem mais delongas, vamos esquartejar o nosso assunto. Direito e moral. Moral e direito. Será a mesma coisa? Estarão sempre os dois de acordo? Então, vamos lá. Há quem diga que o direito parte da moral. O direito tem como premissa a moral. Portanto, está sempre dentro dela. Há quem diga. É verdade? Não é? É discutível? Claro que é. Tudo é discutível. O direito ele faz parte da moral? Legal. Quero crer que sim. Porque senão vai virar vira o quê? Vira uma balbúrdia. Se tiver a criação de, principalmente do direito do ponto de vista da norma. Se tiver criação sem se basear na moral, vira uma verdadeira demência. Ora, mas é só isso? Será que o direito está sempre dentro da moral? Eu, particularmente, creio que não. Creio que a teoria mais aceitável é a teoria dos círculos cerrantes, em que o direito ele tem um diálogo constante com a moral. Em alguns pontos, eles até se confundem como sendo a mesma coisa, como estando dentro um do outro, mas que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, direito é direito, moral é moral. Nem tudo que é moral é direito, e nem tudo que é direito é moral. Há campos do nosso querido direito que não regulam, não são regulados pela moral, e há campos da moral que não são regulados pelo direito. A primeira característica que vai diferenciar o direito da moral é a heteronomia. O que é heteronomia? É uma coisa que outro vai elaborar, certo? Então ele é uma coisa heteronômia. Outro vai elaborar a norma e você vai viver de acordo com aquele regulamento. Um exemplo muito claro e objetivo é o pagamento de imposto. Ora, se você mesmo pudesse regular o pagamento de imposto, acredito que não pagaríamos nem metade do que a gente paga nos nossos produtos, nas nossas coisas, no nosso dia a dia. Então, o pagamento de imposto é um exemplo bem claro do que é essa heteronomia referente ao direito. Já na moral, o que vai prevalecer na moral como característica é a autonomia. O próprio indivíduo escolhe o que é certo e o que é errado. Ele vai deliberar sobre o que é certo e o que é errado. Um exemplo é falar a verdade ou mentir. Ou quando mentir, quando omitir, quando falar a verdade. Isso é um exemplo é, so- da moral. Quem vai decidir isso é a moral. Não vai ser o direito que vai dizer que salvo em caso de testemunha em processo, pressupõe que o cara
vai ter esse poder de escolha. O direito ele é marcado também pela coercibilidade. O direito ele pode exigir, ele vai coagir a prática do ato. Ele vai exigir, vai coagir como? Através de alguma sanção, vai ter alguma consequência caso o indivíduo vá agir fora do previsto. Caso o bonitão queira ser a exceção, o lindão, o magistral que não segue as regras. Já a moral, ela tem a incoercibilidade, sem possibilidade de coação. Ou seja, um terceiro, ele não vai poder falar para você qual é que é a da sua moral, o que que a sua moral tem que achar certo. Até porque isso é um processamento particular do indivíduo, que ele vai ter ao longo da vida. Mas a violação de um conceito de moral interno que você tenha, embora não vá ter, né, uma sanção por parte do Estado, é muito difícil lidar contigo mesmo. Quando você viola algo que você acha que não deve ser daquele jeito, quando você se contradiz a sua moral, é muito difícil. Você não dorme, você fica louco, você fica estressado. Isso te afeta profundamente, salvo os psicopatas. O direito ele tem a bilateralidade. Ele só existe com a bilateralidade ou plurilateralidade, certo? Para ter direito tem que ter relação humana entre duas ou mais pessoas. Para ter alguma relação que vá interessar ao mundo jurídico, ao mundo do direito, ao campo do direito, que vá ser regulada pelo direito, não pode ser uma relação, né, do cara com ele mesmo, aquela relação do banho. Não, tem que ser dentro de uma coletividade. A moral é unilateral. A moral vai ter essa unilateralidade, porque o ato vai se processar internamente no indivíduo. A moral do ser humano nada mais é do que um reflexo da sua codificação quando criança, quando os pais e mães vão ensinando valores, ele também, por ele mesmo, vai tendo uma noção do certo, do errado, do que é saudável, do que não é saudável. A moral é isso aí. Ela é unilateral. Ela é do indivíduo. Portanto, a moral ela pode existir sem a convivência. A moral saudável é aquela que você não depende de ter uma convivência, de ser vigiado, não depende de uma sanção, não depende de uma norma imposta por ninguém, mas que você vai agir de acordo com aquilo, independente do que aconteça, independente se tem alguém olhando ou não. Isso é uma moral saudável, é uma moral de fato existente no ser humano e, portanto, ela é unilateral. A sua existência depende só da existência do indivíduo. O direito ele tem a atribuidade, a afeição de valor ao objeto para o ato praticado. Ora bolas, mas o que é isso? Ele vai atribuir, ora, o fulano roubou, ele tem que ficar tantos anos preso. Fulano bateu no carro de tal pessoa, ele deve restituir aquele dano, aquele bem, ele deve arcar com aquela consequência.
Portanto, ele deve uma quantia X para ciclano. Na moral, isso já não é possível. Ela não é atributiva. Não é possível a valoração objetiva do juízo moral. Muitos aí até colocam, né, em peças, quanto vale a moral de um ser humano. É apelativo, mas é extremamente verdade. Quem vai dizer o valor da moral de um ser humano? Quem vai poder julgar um valor sentimental? Se é A, se é B, se é X, quanto X vale aquilo? Então, por todas essas características, a gente percebe que direito é uma coisa e moral é outra. Em alguns pontos, eles vão se encontrar, mas eles devem sempre dialogar. Tem que ter sempre um bom senso, porque senão a coisa desanda. Um forte abraço, até a próxima e é tudo nosso!